Olá, amigos da astrologia! Estamos aqui em São Tomé das Letras, uma das regiões mais procuradas, que tem muitos lugares e centros de holísticos, né? Místicos, de conhecimento, estudo da mente. Dia 24/11/2024. E nesse vídeo hoje vamos falar um pouquinho sobre as influências para o ano de 2025 e 2026 usando a astrologia, claro. Justamente. Veja que fica muito interessante porque estamos vendo muitas pessoas se preocuparem, não é? Muitas Sim, pessoas, muitas áreas de estudo, inclusive, são várias as áreas de estudo que estão colocando ideias ou colocando parâmetros sobre uma mudança ou sobre a nova trajetória da humanidade, se eu posso dizer assim. sim, nossa, tem muitas postagens agora de vídeo para essas influências, né? Então, e quais são essas influências? Uma das principais, né, que já causam, na verdade, há algum tempo, porque o movimento de Plutão, ele se fez retrógrado logo na passagem, né, entre um signo e outro, que a gente fala que aí seria o tempo do não tempo, Sim. ou um movimento fora de curso, como a gente usa na Lua, porque ele fica entre dois signos, vamos dizer assim, né? Então ele, justamente neste dia, é quando você observa a entrada definitiva, né, de Plutão em Aquário. Este, então, é um planeta que ficou, durante um período em Capricórnio, até meio escondido. Muitas pessoas, Plutão não é um planeta. É como se ele perdesse um pouco da força de influência, né? Mas, veja, no caso do signo de Aquário, como é um signo rebelde, como é um signo inovador, como é um signo que lida com novidades, que adora aventuras e novidades, pode ser que então a passagem de Plutão ali, através de fatos, acontecimentos, tantos políticos, como tantos mundiais, ou como tanto na vida de uma pessoa em particular, vai fazer uma grande diferença. Sim, ao mesmo tempo que Plutão vai estar Isso. indo para Aquário. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento de Netuno. E que também, como o mesmo de Plutão, não conseguimos ter uma estatística, uma avaliação, né? Veja bem, Uhum. Plutão ele demora muitos anos para circular, né, para fazer a órbita em torno do Sol. Netuno é um outro planeta que também demora bastante, que tem um tempo, né, em torno do Sol assim, do qual temos certeza que não tem ninguém vivo para poder dizer o que aconteceu da outra vez que ele passou por Sim, ali. já faz bastante tempo, né? É, então Netuno entra no signo de Áries. Isso. E que, veja, é um signo de muita atividade. Então, o que acontece? Netuno entrando em Áries pode trazer uma dificuldade ou facilidade para as pessoas desse signo de tomar atitude na vida ou promover alguma situação. Aquelas pessoas mais ativas, aquelas pessoas que já usam aquela fama, né, do signo de Diários. Áries, que impetuoso, Sim, rápido, decidido e tal, podem então se transformar ou começar a ter uma certa dúvida. Porque Netuno às vezes traz um pouco de fantasia, um pouco de uhum. nebulosidade, mas não quer dizer que não traga também criatividade, uma nova forma de enxergar, uma nova forma de fazer as coisas. Agora, aquelas pessoas que às vezes, por ter muito critério pé no chão, de alguma maneira, não tomam a devida atitude, aquelas pessoas que não vão atrás de fazer as coisas e de conquistar as coisas, Sim, o Netuno pode ajudar ela a tirar esse peso,
do medo, da insegurança, pode tornar ela assim, ah, não vou pensar tanto e tal, como a forma do Áries, né? Mas vamos dizer que no caso ela tendo essa, ou um certo medo, ou uma certa inquietude, ah, se eu fizer isso pode acontecer aquilo, né? Então ela joga tudo para cima e fala assim, ah, quer saber, eu vou fazer, tá? Então, para o meio do ano, isso não é no início do ano, né? Sim. Mais para frente do ano, nós vamos ter esse movimento. Veja, eu não estou colocando datas específicas para não gerar o fator preocupador. Algumas pessoas falam, ah, um mês de não sei o que vai ser assim, assim. Uma coisa muito importante que deve ser colocado no início deste vídeo. Todo movimento, ele é produtivo. O sistema está sempre em crescimento. Todas as cidades, por mais que tenham um problema ou outro, elas estão sempre expandindo e crescendo. Você tem um problema com a infraestrutura, mas ela vai ser recuperada e você torna a crescer. Ah, você tem um problema que o comércio parou, ou sei lá, o tempo é ruim, daqui a pouco você arruma um jeito de trabalhar nesse tempo ruim e você se torna produtivo de novo. Ou seja, o sistema está sempre levando para a área criativa e expansiva, tá bom? Que mais? Então, né? São 3, na verdade, aspectos. Já falamos de 2. Qual que é o terceiro? O movimento de Urano. Urano. E Urano, veja bem, olha lá, né, as pessoas. Urano é o regente de Aquário. Exato. E o Pluto tá indo para Aquário. entra em Aquário. Então aqui nós temos um jogo, né? O Urano, então, entra no signo de Gêmeos. Nossa, o que será que um planeta hiperativo vai fazer num signo hiperativo? Meu Deus! Né? O que será, né? Que um planeta rebelde, né? Ou que traz movimento, inquietude. Será que o signo de Gêmeos já é assim? Será que os Gêmeos acordam pensando numa coisa e faz outra? Né? Será que... Então, veja, é muito importante o movimento desses 3 planetas. Nós vamos ter uma outra postagem falando dos mesmos aspectos, né? Dos mesmos movimentos, só que aí com uma profundidade ou um aprofundamento em uma área diferenciada, um aspecto da humanidade diferenciado. Mas aqui, neste, seria mais para colocar um parâmetro de influências ou observar as influências que esses planetas podem trazer, que são 3 movimentos. São 3, isso. Não está acontecendo ao mesmo, tipo, não tem uma data exatamente, mas eles vão estar ali influenciando praticamente ao mesmo tempo, né? Enquanto um está passando para o outro signo, o outro também. Então são esses 3 aspectos. Veja bem, se você observar na mandala, no zodíaco, no mapa, você vai perceber uma coisa bem interessante. Por exemplo, enquanto o Plutão, que todo mundo fica falando, sempre tá falando, ah, vai entrar em Aquário, Plutão, movimento. Só que ele vai criar uma oposição com Leão. Ou seja, ele não influencia só este signo. Tá? Ele influencia na oposição o Leão. E todas as pessoas que tiverem um aspecto ali no início, principalmente no início ali. Questão, eu podia usar uma questão, um termo do decanato, entende? Os primeiros posicionamentos em graus, tá? E também, no caso, quando Netuno, então, entra, né, em Áries, ele afeta o oposto, o signo oposto, certo? Em contraposição, que é qual? Libra. Então nós temos, né, esse eixo é muito importante porque ele fala de um eixo de relacionamentos,
Para quem Sim. conhece um pouco e entende, Libra, o, Áries, o, Áries, Libra. o Áries é o primeiro signo. É o eu e o tu. Ah, o eu, que é Eu o Áries, que é o mais Casa 1. determinante. E aí o tu, que seria a casa No 7, 7. que é o signo dos relacionamentos, Libra. Sim. Então, de novo, nós temos esse planeta, talvez trazendo um romantismo, né? Uma questão que muda relacionamentos, ou que, vamos dizer, ativa nesses relacionamentos, talvez, um certo romantismo, uma certa necessidade de que os relacionamentos se tornem mais amorosos, ou mais românticos, mais espiritualizados, ou mais assim, de doação entre, né, as relações. Sim. Então vocês perceberam que não é só um planeta mudando para outro signo, ele pega também e influencia a oposição. Sim, influencia a posição, no mesmo sentido. Tá? Muito bem, e agora? E o outro? A gente falou de Pluto, falamos de Netuno. Netuno e agora Urano, né? Isso. Urano. E ele vai para Gêmeos. Isso. E de novo não vai afetar só Gêmeos, como eu brinquei agora um pouco. Por quê? Porque ele torna a oposição com o signo de Sagitário. Né? Então, e Urano entrando em Gêmeos faz uma oposição com o signo dos viajantes, né? Com o signo dos atiradores da flecha. Isso, daqueles que tipo, o que mais que tem para mim fazer? Vamos lá. E vamos lá ver o que tem para fazer. Bom, então, sobre isso eu digo que vai haver muita influência de migração na Terra. Nossa. Sim, sim. Né? Ele vai movimentar o signo de Gêmeos, que já é aquele que... Aonde mais posso morar? Quantas casas eu posso ter? Aonde que eu... Né? O que eu faço para mudar um pouco? Que tá muito chato tudo que eu estou fazendo, né? Então, ativa essa questão da casa 9, que é a área em que Sagitário e Júpiter, né, agem. Isso aqui é muito diverso. Por isso que eu venho falando nas aulas, eu venho falando nos meus encontros e tal, sobre todas as possibilidades. Nós não temos o que falar sobre um aspecto, entende? Nós temos que falar três aspectos, então é muito diverso. A astrologia, nesse sentido, vai ganhar um campo de observação muito grande, certo? Então, como que você vai falar sobre o Plutão entrando em Aquário se você não for observar no mapa da pessoa onde está Uranus? Como você vai falar sobre as questões do signo do Leão se você não for perceber o que representa o Sol ou uma Lua no signo para essa pessoa de Leão? Né? Da mesma forma, a gente vai lá, então, vamos falar de Netuno. Ele vai entrar em Áries, vai passar no Sol de uma pessoa de Áries, vai passar numa Lua, ou em outros aspectos, entende? Vai haver mudanças ali, certo? Então, nós temos mudanças para essa questão do Aquário e Leão, nós temos mudanças para as questões, né, de Áries e Libra, certo? E daí o planeta Urano, que justamente está dizendo que influencia Gêmeos nas mudanças e influencia o Sagitário nas mudanças, nós vamos pegar todo esse monte de pessoas, mundo de pessoas, essa quantidade de pessoas, né? Então, as observações do mapa, as interpretações, né, até para quem trabalha com astrologia e tal, vai ser um conjunto um leque muito grande de observação. Não vai dar para você simplesmente falar, olha, está passando um planeta no seu mapa que vai mudar. Não, ele vai ter que entender que está acionando vários outros aspectos ao mesmo tempo. Principalmente isso a partir do meio do ano que vem. A partir do meio do ano que vem, se estende ali em 2026 também. Isso, a partir desse momento, 2025, 2026, eles não vão mais, ou seja, eles podem ter um movimento retrógrado nesse sentido, mas eles já deram um aviso, eles estão entrando, eles estão movimentando, estão mudando. Então, existem pessoas, existem várias postagens, você vai, o setor
do espiritismo ou espiritualismo ou os estudos que falam do comportamento, da psique, né? Do que as pessoas estão sentindo, ou quanto a internet ou redes sociais influenciam, certo? Ou seja, vou dar uma dica. Por favor. Eu vou dar uma dica. Principalmente para as pessoas que querem se ajustar à nova fase. Então, tem gente que fala, nova ordem mundial, certo? Daí, observa esses aspectos que nós acabamos de falar e perceba se não representa um pouco mudanças na vida das pessoas nesse sentido. São vários os aspectos. Então, pessoas muito rígidas ou pessoas, né, de gerações anteriores, certo? Não se afastem de aceitar as propostas ou não se afastem de observar como vivem as gerações que estão ali mais jovens, mais novas, porque elas podem estar mostrando para você o que você tem que ajustar em relação a viver bem dali para frente. Sim. Vai haver uma necessidade dessa comunhão. Vai haver necessidade de você se ajustar com formas culturais, formas comportamentais, formas sociais ou morais com outras pessoas, porque Urano vai pedir mistura todo mundo em Gêmeos. E aí ele vai pegar as pessoas e levar para outros lugares através de Sagitário, ou através da influência de Sagitário para mudar. Ou seja, o que era globalização, como é que eu não sei nem como colocar um novo termo para misturar tudo, entende? Para somar tudo, para dizer para todo mundo, olha, aceita o comportamento, lida com o novo, lida com as formas modernas ou o novo também, busca alguma coisa nas formas mais antigas ou mais clássicas, faça essa mistura. Talvez um universalismo? Isso. Talvez. Isso. Mas ser. também justifica alguém que fala do minimalismo. Ah, é verdade. Alguém fala assim, poxa, então tá muito difícil se ajustar com tudo isso, eu vou escolher não precisar de nada. Ah, sim. É Entende? verdade. Daí ele é como dizer que o monge que vai para o alto da montanha meditar não precisa de nada. Se ele não precisa de nada, ele não tem um problema. Mas se ele precisa de alguma coisa, ele tem que se ajustar a uma fase nova, uma situação para conquistar essa coisa que ele Isso, quer. e é onde ele está, o ambiente e tudo mais, né? Sim. As pessoas, o entorno. Sim. Bom, eu espero que não esteja confuso. Acho que dá para entender mais ou menos o que as influências, né? Que são esses 3 grandes planetas, as oposições, o que isso pode trazer para cada pessoa, né? E também, no geral, né? No mundo, essa nova era aí. Olha, uma coisa muito importante, tá? Para quem às vezes não consegue ter uma visualização do mapa, né? Do zodíaco e tal, os 3 planetas vão criar aspectos entre si. Não é que um tá andando sozinho, o outro... Não, não, não. Como eles todos vão estar nessa posição de 0 para 1 grau, né? 0 para 1, 2 graus. Ali, né? Isso. Todos eles vão estar conectados um aos outros. Os 3. Né? Enquanto você pode dizer, para dar um exemplo, um trem saiu 7 horas da manhã. Ele está viajando a 100 km por hora. Certo? Um outro trem saiu às 9h30. Mas ele está andando a 130 km por hora. Veja, um trem saiu mais cedo, certo? Ele está numa velocidade de 100 km por hora. Tá bom? Né? E o outro saiu 2 horas depois. 3 horas depois, que seja. E ele está viajando mais rápido. E um último trem, que seria o terceiro trem, ele saiu meio-dia. Mas ele está viajando a 180 km por hora. Então, se você observar essa ideia, você vai perceber
que o segundo trem que saiu vai alcançar o primeiro em algum movimento desse meio do trajeto, e aquele outro que saiu por último, por estar numa velocidade maior, também em determinado momento, nessas 3 linhas de trem, nessas 3 passagens, né? Saiu um trem numa linha aqui, saiu mais um trem aqui, saiu o outro, são 3 seguindo, mas em dado momento eles vão se cruzar na velocidade ali, né? Eles vão estar em paralelo, andando junto. É mais ou menos essa a ideia. Entende? Sim. Quando eles estiverem paralelamente, assim, você pode dizer, um trem é vermelho, o outro trem é azul, o outro trem é verde. Você vai ter os 3 e você vai ter uma influência da visão dos 3. Quando você observava só o vermelho, ele te dava uma ideia por causa da cor. Quando você observa o azul, que seria o elemento água de Netuno, você poderia ter uma outra visão, certo? Daí quando você pega o verde, né? Só que aí você mistura as 3 cores, como se misturasse as 3 influências, e como se tivesse que lidar com as 3 influências, ser movido por essas ideias e influências. E quanto mais você aceitar, ser flexível, né? Entender as necessidades que podem surgir, o que o sistema te traz para você evoluir através da experiência, mas dentro do novo processo você vai estar. Interessante. Será que eu consegui? Sim, é que tem ainda mais uma coisa, que agora a gente vai ter que falar no próximo vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido um pouco das influências, né? E qual que é o aspecto, né? Porque muitas pessoas falam sobre 2025, 2026, mas não falam Olha, o que está acontecendo ali no céu. isso então, Não fala exatamente, ou comenta só sobre um separado, entendeu? E não é isso, assim, tá tudo junto, costurado ali, gente. Mas uma coisa que é muito falada também são sobre as crianças que vão nascer, né? Aí no meio de 2025, 2026, porque tem um mapa, né? Então vai estar tendo esses aspectos ali e vai nascer. Mas pera. Nossa, isso é pro Eu próximo vídeo. Eu vou começar a falar sem parar, já acho tão interessante, porque isso é muito falado e é muito interessante, e é muito falado sobre essas crianças, né? Então, assistam o próximo vídeo para entender um pouco mais sobre como essas influências, né, vão afetar a nova geração aí que tá por vir, que vai nascer aí no 2025 e 2026. Até daqui a pouco. Até!